iniciar a gravação. Boa tarde, Daniel. Vamos lá. Aí hoje nós vamos falar sobre paradigmas de eficiência, certo? O Michael vai mostrar desde a sua tratativa no mês 1 que existe uma situaçãozinha bem interessante que é sobre essa questão. É o paradigma de eficiência, que diz respeito às duas classes que existem dentro do mercado. Existe uma classe pequena e existe uma classe maior. Tudo bem? Existe uma classe pequena e existe uma classe maior. Que essas classes, elas são tomadas por duas visões. Existe essa classe aqui que é o dinheiro, desinformadores, especuladores mal informados, que sempre vão estar entrando no mercado. E existe essa classe aqui que é o dinheiro lá, bem informado, que faz com que essa correia aqui, essa grande engrenagem gire. Essas correias são o que o Michael chama dos momentos que eles fazem toda a liquidez girar. Essas correiazinhas aqui, ó, são os momentos que o SMC, o Smart Money, faz com que toda essa engrenagem gire. E como é que essa engrenagem ela vai girar? Ela vai girar na base dessas correias aqui. Essas correias, elas vão desenhar o que nessas correias aqui? Vão desenhar tudo aquilo que os livros mandam. Vai desenhar suporte e resistência, vai desenhar LTA, vai desenhar LTB e uma infinidade de questões. A gente pode elencar algumas aqui. LTA, linha de tendência de alta. LTB, linha de tendência de baixa. Suporte e resistência. A gente pode desenhar aqui médias móveis, que no caso é o MM, médias móveis. A gente pode falar aqui sobre bandas de Bollinger. A gente pode falar aqui sobre, nessas engrenagens, todo tipo de indicador que vocês imaginarem. Estocástico. A gente pode falar aqui sobre IFR e outras N questões que a gente consegue visualizar. Tudo isso aqui é basicamente o que essas correntes aqui vão estar desenhando, que é o que o Michael chama de traps. Não só o Michael, tá? Mas existem diversas pessoas que já falam sobre essa questão de trap, que é o que? Armadilha. Trap igual armadilha. As pessoas falam sobre trap de alta, trap de baixa, armadilha de urso, armadilha de touro. Enfim, são N nomenclaturas que vocês vão encontrar falando a respeito dessa questão de trap, de armadilha. Mas o que é que o Michael está querendo ensinar sobre essa questão de traps aqui, essas armadilhas? É você escolher, tá? É nitidamente você escolher uma abordagem que o pessoal que está aqui, ó, esse dinheiro desinformado, dinheiro desinformado, é você escolher uma técnica que esse dinheiro desinformado aqui ele utiliza e você começar a embasar o pensamento de um SMC, de um Smart Money. Como certo? Você vai escolher uma técnica aqui desse dinheiro desinformado. Temos diversas aqui, ó. Que essas técnicas aqui, essa galerazinha aqui, ó, vai ter o prazer de criar. E essas técnicas aqui vão surgir como armadilhas. É onde vai surgir toda essa engrenagemzinha aqui, ó. Toda essa engrenagemzinha aqui.
Então o que é que o operador ele vai fazer? Você não precisa ter todas em mão. Você precisa escolher uma e começar a olhar para essa uma técnica do dinheiro desinformado como um amparato e um pensamento reverso. Basicamente é isso, um pensamento reverso. Ah, eu quero LTA e LTB. Eu quero LTA e LTB. Você vai pegar LTA e LTB, você vai começar a ver como o SMC trabalha em cima dessa LTA e LTB quanto ao paradigma de eficiência. Ele vai desenhando toda essa eficiência aqui para daqui a pouco capturar essa liquidez que é desenhada na LTA e LTB e fazer com que a engrenagem continue girando. Você vai pegar um suporte e resistência ou uma média móvel e você vai ver como o mercado está desenhando aqui. Você vai pegar uma banda de Bollinger ou um estocástico e vai começar a observar como o mercado ele trabalha dessa forma. Ou você vai pegar um IFR, tá? Um IFR, que basicamente é o tema da aula de hoje, que é isso aqui, ó. Que no caso o Michael vai dar essa aula e vai mostrar ela como sendo tanto IFR quanto um estocástico, que são indicadores de momento. Mas no decorrer, no mês 1, vocês vão ver o Michael tratando sobre traps, que é basicamente bandeiras. Vocês vão ver no mês 2 o Michael tratando também sobre traps, que ele vai encaixando dentro dessa questão de paradigma de eficiência. Sempre ele vai retornando para falar um pouco mais sobre o paradigma de eficiência. Aí no mês 4, já nas últimas aulas, ele começa a mostrar uma trap camuflada de divergência. Que é comumente vista nesses indicadores de momento. IFR, estocástico. Comumente a gente vê esses indicadores de momento falando dessa trap, ou é uma divergência camuflada. Que é quando o mercado ele faz topos mais altos e no indicador aqui embaixo, ó, basicamente esse indicador de momento, ele faz topos mais baixos, certo? Nós temos o mercado imprimindo um topo mais alto aqui. Já no indicador de momento, nós temos o mercado imprimindo topos mais baixos. Isso é basicamente uma divergência que foi bem apresentada ao mercado por um carinha chamado Nick Van Nice, tá? Nick Van Nice. É pouco falado sobre ele, mas se vocês forem pesquisar aí um pouquinho sobre essa história, Nick Van Nice é o cara que traz muito à tona essa questão dessa divergência de indicadores de momento. Se vocês prestarem atenção, não foge muito do contexto de uma divergência SMT, de uma ferramenta de dinheiro inteligente, só que para vocês estarem utilizando o quê? Um indicador. Só que essa divergência é uma técnica que esse pessoal aqui usa. Lembra lá o que eu falei para vocês? Vocês vão escolher uma técnica que essa galerinha aqui usa. LTA, LTB, suporte e resistência, médias móveis, bandas de Bollinger, boa tarde, Edson. Um estocástico, um IFR, vocês vão escolher um. E vocês vão começar a pensar como um SMC. Em diversas aulas você vê o Michael falando que quem opera ICT, eu acho que provavelmente é o seu microfone ou o seu fone aí. Tem mais alguém sem ouvir, pessoal? Ou todo mundo tá ouvindo? Só pra gente concluir aqui.
tá normal, por aqui também tá ouvindo normalmente, então provavelmente é seu fone de ouvido aí, senhor Edson. Então, quando vocês escolhem isso daqui, vocês vão começar a observar como esse pessoal, ele pensa. Mas vocês vão partir da contraparte desse pessoal aqui. Em inúmeras aulas vocês vão ver o Michael falando, ó, nós compramos onde o mercado está vendendo e nós vendemos onde o mercado está comprando. Quando ele fala o mercado, ele está se referindo a esse pessoal. Aqui. Quando ele fala o mercado, ele está se referindo a esse pessoal. Nós compramos onde esse pessoal vende e nós vendemos aonde esse pessoal compra. É basicamente isso que ele está falando. Então, para isso, você precisa saber o quê? Você precisa saber o que é que esse pessoal basicamente está operando. E o que é que esse pessoal mais opera? São padrões. Nós também operamos padrões, mas nós operamos padrões lógicos. Como assim? Um board block, um fair value gap, sempre atrelado ao estouro institucional ou ao order flow. Já esse pessoal aqui, eles operam padrões aleatórios. Ombro, cabeça, ombro, LTA, LTB, suporte e resistência, médias móveis, banda de Bollinger, estocástico, IFR e outros N indicadores que existem por aí. Então você vai pegar cada um desse aqui e você vai jogar dentro da sua visão, que é para você ter um norte. Ah, eu quero operar um bloco de ordem. Tá, você quer operar um bloco de ordem, mas você quer operar um bloco de ordem em que contexto? Em uma trap de uma divergência do Nick Van Nuys, que é basicamente um indicador de estocástico, ou indicador de momento, ou um IFR, atrelado ao preço, você quer operar isso? Então você não vai tomar a sua decisão embasado no indicador, mas você vai usar esse indicador aqui para te mostrar basicamente onde esse pessoalzinho aqui, ó, está fazendo com que as correias do paradigma de eficiência girem. Então, quando você começa a observar e ver essas correias do paradigma de eficiência surgindo, você começa a colocar no seu campo de visão, basicamente, possíveis manipulações que vão estar acontecendo dentro daquela questão. Então, nós vamos pegar aqui alguns indicadores e nós vamos aqui ter algumas visões. Vamos pegar os estocásticos. Vamos pegar só o estocástico aqui como um indicador de momento. Depois vamos ver um pouquinho sobre LTA, LTB, algumas teorias dessa aqui que esse pessoal aqui gosta de usar. Tá? Então, basicamente, o paradigma de eficiência vai falar sobre isso. A gente tá ligado em algumas técnicas que o pessoal do dinheiro desinformado ele utiliza para que a gente possa estar, então, entrando, sendo a contraparte desse pessoal. Comprando onde eles vendem e vendendo aonde eles compram. Deixa eu pegar, excluir. Basicamente, deixa eu vir aqui em indicadores. Estocástico. Vamos ver se esse estocástico vai ficar bacana. E aqui vem diversas e diversas possibilidades de vocês fazerem aí a regulagem do estocástico. 80, banda superior, banda média, banda inferior 20, tem diversas e diversas possibilidades. Eu nem sei como é que ajusta isso aqui direito. Aí é vocês pesquisarem, bolarem uma técnica aí de vocês. Mas basicamente, o que é que o Michael está querendo ensinar aqui com essa questão de indicadores? É você pegar uma divergência. Vamos lá, uma divergência aqui. É muito bom, isso aí é importante, Mas o Michael ele está mostrando só basicamente como funciona um paradigma de eficiência, tá? Caso vocês queiram utilizar isso aqui, fica a critério de cada um. É essa aula que ele vai apresentar. Ó, reparem aqui, como o mercado ele está renovando o topo. Aqui, ó. E aqui o mercado ele faz o quê? Ele te dá uma divergênciazinha bem interessante. Aqui
e aqui. Qual é o comum de se esperar em uma divergência desse aqui que o Nick Van Nyss ensina? É que o mercado venha buscar essa liquidez aqui, ó. O mercado venha buscar essa liquidez desse fundo remetida a esse ponto aqui no estocástico e até mesmo esse fundo aqui, ó, remetida ao quê? A esse fundo aqui do estocástico. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Só que o que é que a gente tem que estar analisando e prestando atenção aqui? Quando o mercado começa a chegar nesses pontos aqui, ó, a gente começa a prestar atenção nesse outro ponto aqui, nessa outra contrapartida, tá? Que é onde nós vamos buscar a nossa região, o nosso ponto de pensamento, que basicamente é o que? Nós temos alguns pontos aqui nesse indicador. Nós temos sobrecomprado, que é aqui, acima dessa linha. Nós temos sobrevendido, que é abaixo dessa linha. Que é abaixo dessa linha aqui. Sobrecomprado, sobrevendido. Basicamente, essas divergências nós não vamos estar esperando dentro dessas regiões. Pode acontecer aqui no meio, pode acontecer em diversas outras questões, tá? O Michael ele fala sobre isso. Mas o que nós queremos prestar atenção é o quê? É estarmos prestando atenção nessas armadilhas aqui, ó, para podermos estarmos entrando em contraparte. Existe essa possibilidade de divergência. Existe essa possibilidade aqui, ó, por exemplo. Olha isso aqui. Esse fundo aqui, ele está te indicando que ele está sobrevendido. Se ele está sobrevendido, para o pessoal do indicador, eles pensam que o que aqui? Aqui ele está em um patamar bem descontado. Ou seja, eles vão querer comprar embasando-se nessa região do estocástico. Porque o preço chegou em uma região sobrevendido. Então eles vão começar a alocar o que aqui? Compras. Tá? É você pegar uma técnica desse pessoal de varejo e começar a entender o desenho da correia do mercado. Ó, o desenho da correia do mercado é o que você vai estar querendo fazer. Você não vai operar junto deles. Você vai ver eles indo para o matadouro. Você vai ver eles indo para o matadouro. Opa, aqui tem uma sobrevenda. O que é que isso me diz na teoria do estocástico? É que agora o mercado vai alcançar preços mais altos. Reparem bem aqui. O mercado alcança preços mais altos, alcança preços mais altos. O que é que a teoria do estocástico ele fala? Que basicamente eles vão adentrar comprado aqui e vão querer vender até aqui, ó. Até essa linha de sobrecomprado. Vou comprar barato e vou vender o quê? Vou vender caro, certo? É isso que eles estão pensando. Então eles adentram aqui, ó, super comprados. Se eles adentram aqui super comprados, isso aqui é o quê? Isso aqui é um ponto muito nítido de liquidez pra gente, ó. Vamos lá, me ajuda aqui. Isso aqui é um ponto muito nítido de sell stops. Isso aqui é um ponto muito nítido de sell stops se criando, ó. Bem aqui. Olha os eco lows. Reparem como o mercado ele vai criando pontos nítidos de liquidez bem interessante. Olha como esse fundo aqui está abaixo de uma região de sobrevenda. Esse fundo aqui está abaixo de uma região de sobrevenda. Certo? Ó, sobrevenda, sobrevenda, sobrevenda. Esses fundos aqui, ó, estão surgindo em regiões que o estocástico fala que é uma região barata. E é onde pessoas vão alocar compra. Se eles alocam compra nessas regiões aqui, o que é que tem aqui abaixo disso? Abaixo disso existem regiões de sell stops. É onde tem pessoas querendo vender barato. E onde é que a gente quer comprar? A gente quer comprar
barato, tá? Primeira situação é essa, basicamente de vocês estarem olhando uma técnica de dinheiro desinformado, que é esse pessoalzinho aqui, fazendo com que o mercado ele gire em torno disso. A outra situação é a divergência. Primeira situação é essa de sobrecompra e sobrevenda, que ele fala, que vocês podem estar prestando atenção, como por exemplo aqui, ó. Olha essa região onde tem uma divergência, bem aqui. Onde é que basicamente o mercado ele está alocando pontos? Aqui, ó. Olhem esses topos que estão se formando em regiões de sobrecompra do estocástico. Esses pontos que estão indicando compra na região do estocástico é basicamente o quê? É basicamente região onde tem buy stops. É regiões onde tem buy stops. Simples, rápido e fácil. Opa, vamos lá, o preço ficou sobrecomprado. Buy stop está acima. O preço ficou sobrecomprado. Buy stop está acima. Bem aqui, ó. Tá? Bem aqui. Olhem uma divergência aqui e eu vou mostrar para vocês. Essa divergência aqui, ó. Que é basicamente a divergência de Nick Van Nuys. Ela acontece bem aqui, ó. Que é a divergência de indicadores de momento. Olha como ele renova topo aqui. E olha como ele não renova topo aqui, ó. Renova topo e não renova topo. Renova topo e não renova topo. Em um SMT, Smart Money Concept, que é basicamente você usar dois gráficos para você estar analisando, estar visualizando isso aqui, é uma tratativa. Mas você utilizando a ferramenta do pessoal de varejo para encontrar pontos específicos nisso daqui, é outra questão mais interessante ainda. Por quê? Se o mercado está aqui fazendo uma divergência, o que é que essa teoria de Nick Van Nuys aí sobre essa divergência de indicadores de momento e o mercado ensina? É que quando essa divergência acontece, o mercado ele vai estar buscando esse ponto de liquidez aqui, ó. Esse pontozinho de liquidez, que é o sobrevendido mais recente, que é esse ponto aqui, tá? É esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais recente. Na grande maioria das vezes, o mercado ele não vai chegar aqui. Boa tarde, Marcelo. O mercado ele não vai chegar aqui, certo? Na grande maioria das vezes o mercado ele não vai chegar aqui. Ele pode chegar? Pode chegar, mas na grande maioria das vezes, essa divergência aqui, ó, que é a divergência de indicadores de momento, vai ser um ponto muito líquido aqui em cima. Então, o que é o que o Michael ensina? O Michael ensina você está prestando atenção na virada de mercado aqui, ó, que é basicamente esse ponto aqui, com esse bloco de ordem, ou esse Fair Value Gap aqui, ó. Esse Fair Value Gap aqui. E atacar o quê? E atacar o ponto mais lógico agora, no estouro institucional que está nitidamente de alta. Por quê? Se você prestar atenção aqui, o mercado ele faz o que aqui, ó? O mercado ele faz uma mudança aqui, ó. O mercado ele faz uma mudança em tudo que a gente já vem ensinando. Isso aqui é um bullish market structure shift. Se isso aqui é um bullish market structure shift, a gente quer ver esse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, nesse topo aqui, ele deixa uma divergência de estocástico. Essa divergência de estocástico está em uma região sobrecomprada. É uma região líquida onde geral vai alocar vendas. E se eles estão alocando vendas aqui é porque acima tem os stops dele, que é o que? É buy stops. E buy stops é basicamente a região onde a gente vai querer estar fazendo o que, pessoal? É a região onde a gente vai querer estar procurando venda. Tá? É a região onde a gente vai estar procurando venda. Então, essa região é uma região líquida. Reparem que eu estou procurando pontos líquidos de liquidez, embasando-me em quê? Na teoria do estocástico aqui. Então, você não precisa utilizar as diversas teorias.
estocástico, suporte e resistência, outras teorias. Não, você não precisa. Você vai pegar uma teoria, caso você queira, tá? Não é obrigado você fazer isso. Mas caso você queira pegar uma teoria e começar a observar como o pessoal que é a nossa contraparte pensa, o pessoal que é a nossa partida contrária pensa, para que a gente consiga identificar onde é que estão os pontos líquidos, porque esse mercado ele é movido à base de liquidez. É um jogo de soma zero, onde para alguém comprar, outra pessoa tem que vender, e para alguém vender, outra pessoa tem que comprar, tá? O mercado ele funciona dessa forma, ele é um jogo de soma zero. Se você quer comprar, tem que ter alguém vendendo, e se você quer vender, tem que ter alguém comprando. Para isso, o Michael ensina o paradigma de eficiência, só montando aqui aquela grande estrutura que ele apresenta desde o mês 1. Tem que montar essa grande estrutura, o paradigma de eficiência. Esse paradigma de eficiência fala sobre as teorias que o dinheiro desinformado utiliza. Pode ser estocástico, pode ser bandas de Bollinger, pode ser médias móveis, pode ser diversas teorias que o mercado desinformado ela utiliza. Tá? Pode ser diversas teorias, diversas. Eu estou mostrando aqui uma teoria de indicadores de momento, que é o estocástico. Então você busca pontos líquidos de liquidez, pontos nítidos de liquidez, melhor dizendo, embasando-se nessa teoria. Tá? Nessa teoria. Então reparem, eu sou um operador ICT. Eu utilizo isso aqui, David? Não, eu não utilizo essa questão aqui de momento. Mas geralmente o que eu utilizo? Eu utilizo outra situação que a rapaziada do dinheiro desinformado utiliza. Que é o quê? Isso aqui é um indicador de momento. Ó. Eu consigo identificar pontos lógicos e nítidos de liquidez no mercado utilizando-me dessa questãozinha aqui. Tá? Dessa questãozinha aqui. Ó. Por exemplo, reparem. Aqui eu tenho uma sobrecompra, ó. Sobrecompra. Esse topo aqui remete a uma sobrecompra, ó. O que é que o mercado faz logo após isso? O mercado vem capturar os tops de geral que venderam nessa sobrecompra. Ó, aqui, ó. O mercado captura geral, captura os stops que venderam aqui nessa sobrecompra. E então joga para baixo. Então você pode utilizar isso aqui como pontos de entradas lógicas. Opa, tem um sobrecompra aqui. Tem um sobrecompra aqui. Reparem quando o mercado vai lá e manipula isso, bem aqui. Quando é que isso acontece, David? Em um momento de sobrevenda. A teoria de sobrevenda fala que geral vai entrar o que aqui, ó? Comprado. Esperando que o mercado chegue a uma região de quê? De sobrecompra. Eles vão entrar comprado em uma sobrevenda e vão entrar vendido em uma sobrecompra. Reparem, olhem em que momento o mercado começa a ser sobrevendido. Aqui. O mercado vai, estopa geral aqui, que estava na sobrecompra, e começa a fazer o quê? Começa a cair ainda mais. Ó. Olha como o mercado começa a cair enquanto o mercado está o quê? Está sobrevendido. Vai expurgando ainda mais a liquidez que está aqui. Vai expurgando ainda mais a liquidez que está aqui. Olhem uma outra divergência de Nick Van Nice aqui. Ó. Olha como o mercado ele está fazendo topos ou fundos mais altos no indicador. E olha como o mercado, ele aqui, não. Aqui eu me confundi. Não. Aqui não foi divergência, desculpem. Aqui foi a divergência. Milimétrica, pequena, não tão grande, mas foi. Ainda que ele renova um pouquinho de topo aqui, fica uma divergência meia feia. Fica uma divergênciazinha meia feia. Não fica tão bacana. Mas ainda fica. Fica um pouquinho aqui bem interessante aqui. Fica tão bonita, mas fica. Então, basicamente, são essas formas que vocês vão utilizar. E esses pontos aqui de divergência, nessa questão de indicadores estocásticos ou indicadores de momento, é onde vocês vão estar vendo que, basicamente, ele fica sendo um ponto bem líquido de liquidez, bem nítido de liquidez. Ó. Sobrecompra aqui, sobrecompra aqui.
Olha como ele está na sobrecompra. O estocástico cai, mas o mercado faz o quê? O mercado sobe. Ele está em uma sobrecompra. O mercado deveria estar caindo, até que cai por alguns momentos, mas depois o mercado começa a jogar e cuspir preços mais altos, atacando toda a liquidez que está aqui acima, que está aqui acima e que está aqui acima. Esses pontos aqui, esses topinhos que são criados aqui acima. Eu não utilizo muito, tá? Mas basicamente é dessa forma que vocês vão estar observando. Não é sempre que aparece esse tipo de divergência, como por exemplo aqui, ó. Aqui o indicador renova fundo, aqui o preço não renova. O indicador renova, mas o preço não renova. O que é que a gente utiliza isso aqui? Um ponto nítido e lógico de liquidez. Tá? Um ponto nítido e lógico de liquidez. Que eu entendo que vai ter o que aqui? Vai ter sell stops. Eu vou comprar onde o mercado vai estar vendendo. Se o mercado está vendendo barato aqui, eu vou comprar nessa região. Nessa região aqui, eu adentro tranquilamente nessa região. Eu adentro tranquilamente nessa região e adentro comprado. Tá? Essas divergências vocês vão utilizando dessa maneira. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Aqui é outra divergência. Ó. Não renova. E aqui ele renova. Esse ponto é um ponto o quê? Um ponto nítido de liquidez. De forma que, olhem, o mercado ele começa a ficar sobrecomprado desde aqui. Na teoria do estocástico, era para esse mercado começar a cair. E por que ele continua subindo? Porque aqui está a liquidez, ó, que foi criada onde? Nessa divergência aqui, ó. O mercado vai começar a fazer o quê? Cuspir preços mais altos para ir de encontro a esse ponto aqui. Esses pontos de divergências aqui interessantes. Ou esses pontos de sobrecompra que surgiram no mercado. Quando o mercado estopar isso aqui, aí ele vai começar o quê? Jogar preços mais baixos e você vai jogando a lógica do estocástico e atrelando e casando ao pensamento do ICT. Eu não utilizo muito, tá? Eu não utilizo muito isso daqui, que é esses indicadores de momento. Mas se tem uma coisa que eu utilizo pra caramba, é a questão da mentalidade de suporte e resistência. O que é que isso aqui me remete? Um ponto nítido de resistência. Se isso aqui é um ponto nítido de resistência, ó, primeiro toque, segundo toque o mercado reage, terceiro toque é o quê? É uma entrada. Se o mercado me fala que isso daqui é basicamente um ponto de resistência, o que é que tem aqui acima? Tem pessoas querendo comprar mais caro. Eles venderam aqui, seus stops estão aqui. Um stop de uma venda é uma compra. Então aqui tem pessoas querendo comprar mais caro. É a famosa Turtle Soup. Tá? Então o que é que a gente vê? A gente vê um ponto de resistência, vê esse mercado atacando esse ponto, cai em times menores, por exemplo, em 15 minutos eu tenho um CIDS a partir daqui, ó, que é aquele bloco de ordem tradicional. Reparem que nesse bloco de ordem tradicional, o mercado ele já volta nas próximas velas, ancora nela, e fácil eu tenho um 3/1 aqui, ó, nesse pensamento de dinheiro inteligente contra dinheiro desinformado. A criação da liquidez surgindo
e a indução desse pessoalzinho do círculo maior. Tá aqui. Uma nítida área de resistência, onde pessoas vão entrar vendidas só pelo simples toque e vão colocar seus stops aqui acima. O mercado induz isso. Depois que eu vejo a mudança na entrega, seja por um CIDS ou por um MSS, então eu procuro meu patamar de entrada. Em 15 minutos seria basicamente utilizando esse CIDS e a volta a esse bloco de ordem tradicional. Em um tempo ainda menor, o que é que eu consigo utilizar aqui? Eu consigo utilizar esse próprio CIDS nos 5 minutos aqui. Posso utilizar esse CIDS aqui dos 5 minutos. Pensando dessa forma aqui, ó. Com stop aqui acima. Posso pensar com esse MSS aqui. Esse MSS, bearish MSS, com o retorno a um patamar de Fair Value Gap, como aconteceu aqui. Um retorno de patamar de Fair Value Gap, como aconteceu aqui. Ou até mesmo um retorno a esse outro bloco de ordem aqui, como ele voltou aqui. Bem aqui, ó. Que o torna um Propulsion Block. Tá? O torna um Propulsion Block. E então eu tenho um patamar bem bacana de venda. Que eu vou procurar o quê? Vou procurar regiões descontadas do preço. Que estão basicamente aqui, ó. Regiões descontadas do preço, da última perna de impulso. Ou dessa perna de impulso aqui. Então, o mercado começa a se realinhar de diversas outras formas. Outra situação muito comum no mercado. O Michael não fala muito sobre ela. O que é que a gente tem aqui, ó? Canal de alta. O mercado expurga essa liquidez do canal de alta, ó, no 15 minutos. Primeiro toque, segundo toque. Geralmente uma entrada em um canal de alta acontece no terceiro toque. Então o que é que você espera? Você espera a manipulação dessa região. Houve a manipulação dessa região. Então você começa a aguardar basicamente o quê? Por exemplo, uma confirmação de um OB aqui. Para em rápido scalp você está conseguindo trabalhar nesse Fair Value Gap. Para chegar até patamares líquidos aqui, há uma mudança aqui e você consegue trabalhar um pouco mais na venda. Você consegue entender que o mercado ele ainda não está alinhando para quê? Para compra. Tá? O 15 minutos só confirmou um bloco aqui, depois que ele passou disso. Você consegue pegar um scalp até essa região de liquidez, mas você vê que ele não faz uma mudança de estrutura nesse 15 minutos. O mercado vai, renova fundo, o mercado vai, renova fundo. O mercado começa a quebrar topo aonde? Aqui, ó. O que é que isso aqui me indica e me remonta, tá? Não é para vocês pegarem todas, é para vocês ficarem basicamente expert em uma dessas questões. Por exemplo, suporte e resistência, mostrei para vocês. Canais, estou mostrando para vocês. Estocástico, você vai pegar uma e vai começar a olhar a contraparte dela. Se você quiser uma confirmação a mais, um plus a mais. Isso aqui não é obrigatório, mas é uma ferramenta que, se caso você um dia precisar, você tem ela em mãos. O mercado vai, muda aqui. Que é quando ela muda isso daqui, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho isso daqui em mente. Já expurgou toda essa região de liquidez. O mercado ele se movimenta de duas formas. Ou ele captura liquidez, ou ele reequilibra ineficiência. Essas duas formas que o mercado utiliza. Então o mercado vem, captura essa liquidez desse canal de alta, faz essa mudança, entra em patamar de desconto, fecha esse Fair Value Gap e então começa a jogar o seu preço para onde? Para alta. Tá? A jogar o seu preço para alta. Reparem, tem todo um passo a passo. Paradigma de eficiência cantou, o mercado manipulou,
houve a mudança no patamar de entrega aqui por um breaker block. O mercado voltou a patamar de desconto aqui, nesse fair value, e então o preço foi cuspido até essa região nítida de quê? De liquidez, que basicamente foi a região que eu mostrei para vocês de resistência. Foi a região que eu mostrei para vocês de resistência. Então o mercado chegou nessa região de resistência, que é a teoria de resistência, fez o quê? Cuspiu preços mais baixos. Cuspiu preços mais baixos. O que é que a gente pode ter vindo aqui? Outra área de canal. Outra área de canal aqui. Ou outra área de canal aqui, ó. Primeiro toque, segundo toque por aqui. O mercado vai, expurga essa liquidez acima, joga para baixo. Olha como tem dois pontos nítidos aqui, ó. Um canal de alta aqui e uma região de resistência. Ele expurga essas duas regiões, joga para baixo, expurga essa região de baixa, ó, expurga essa região de baixa, joga mais para alta. E assim ele vai desenhando, tá, pessoal? Aí é vocês escolherem o que vocês querem e vão basicamente se atrelando. Ó, tem diversas formas. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Entrada, mercado sobe, então começa a despencar. Aí vai encaixar a questão horária e outras N questões. Basicamente a aula do Market Maker, ou Core and Content, melhor dizendo, do mês 4, a penúltima para acabar o mês 4 e a gente adentrar o mês 5 e começar a tratar sobre outras questões, falar a respeito um pouco mais sobre essa questão de trap, essa questão de paradigma de eficiência, onde vocês vão encontrar, vão se identificar caso vocês queiram e vão utilizar como uma contraparte. Isso aqui é alguns exemplos que eu mostrei para vocês, mas nessa aula o Michael aborda nitidamente essa questão de indicadores de momento, que é isso daqui, essas questões aqui de indicadores de momento, onde vocês vão identificar pontos lógicos e nítidos aqui de liquidez, como aqui. Esse é um ponto, o mercado vai bem abaixo dele, captura liquidez, então a gente consegue uma grande movimentação de compra. As divergências me indicam basicamente um ponto bem nítido de liquidez, onde a gente vai esperar o mercado ir abaixo e acima dele, tomar essa liquidez, e então a gente se posicionar na contraparte, como eu mostrei para vocês aqui. O mercado vem acima de onde aconteceu essa divergência, que é onde tem muita grana, e então começa a cair de forma bem legal. O mercado vem bem aqui, onde a gente tem essa divergência aqui, ó. Ó, divergência. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto bem interessante de liquidez aqui, ó. O mercado vem abaixo dela e faz o quê? Começa a jogar os preços mais altos. E outra questão, quando o mercado está sobrecomprado, geral vai querer vender. Então eu sei que aqui eu tenho um ponto nítido de contraparte para mim. Geral vai querer comprar nessa região aqui. Se geral vai querer comprar nessa região aqui, é a contraparte da rapaziada que entrou aonde? Da rapaziada que conseguiu se posicionar abaixo dessa região aqui, ó. Que região é essa, David? Primeiro toque, segundo toque. Toque, toque. É o que? Suporte. Tocou um, tocou duas aqui, ele vai fazer o que? Vai comprar. Abaixo desse nível aqui, tem o que? Tem região de sell stops. Se você compra esses sell stops aqui, você vai vender para quem? Para quem está no buy stops aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, tá? Que é uma região de quê? É uma região de divergência.
É basicamente isso que o Michael está ensinando a você a utilizar. Ó. Utilizar a ferramenta do dinheiro desinformado contra ela, que é basicamente o que ela vai mostrar para o pessoal do dinheiro desinformado, só que eles não vão conseguir entender o que é que está acontecendo. E sempre, sempre, sempre vai surgir novas pessoas para essa ponta do mercado, que é a rapaziada do dinheiro desinformado, tá, pessoal? Basicamente a aula sobre o paradigma de eficiência, o Michael vai falar sobre isso, vai mandar vocês fazerem isso, caso vocês queiram estar fazendo para estar observando nos gráficos de vocês, tá com vocês, fiquem à vontade para isso, tá? Tamo junto, valeu, é só o começo aí e vambora. Essa semana, basicamente, a gente vai ter aí uns momentos bem interessantes, onde eu vou mandar umas didáticas lá para vocês no grupo do Masterclass. Vou mandar alguns estudos, vou mandar algumas anotações minhas também, tá? Valeu, forte abraço aí para todos. Qualquer situação, só me chama lá no WhatsApp que a gente troca uma ideia. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode abrir o microfone e falar. Valeu, João. Bom final de semana. Valeu, tamo junto aí. Forte abraço para todos.